Bem, amados, vamos à ministração da palavra de Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós terminamos o capítulo de número... Aliás, terminamos o capítulo 4 de Gênesis. Vamos entrar agora numa partezinha que para muita gente é chata, né? Mas vamos tratar dela sim. Por que não? Que é genealogia. Genealogia, né? Então, o capítulo 5 de Gênesis, que trata disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu pegar o óculos aqui para ajudar o pastor a enxergar melhor, porque a virose acaba mexendo com a vista até. Vamos ler capítulo 5 de Gênesis. São 32 versículos. 32 versículos. Vamos ler? Vamos ler. Só se o pessoal vai ler genealogia uma vez na vida, né? Quem nunca leu, quem não gosta de ler genealogia, vai ler, a pulso. Gênesis começou. Capítulo de número 5. Se não der para eu continuar a abordagem, eu paro mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu fazer esse corte aqui na transmissão do YouTube, que é para ajudar meu querido irmão Luciano Ricardo a fazer a edição e colocar no YouTube a Cor da Bênção. Gênesis, capítulo de número 5, nos diz a palavra do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, chamando o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalael. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalael 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalael, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalael 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém.
E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Glória a Deus. Muito importante sublinhar esse versículo aí, 24, né? E viveu Metusalém 180 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Louvado seja Deus. Genealogia, né? Muita gente não gosta de ler, né? Porque é supostamente cansativo e para muita gente desnecessário. Entende? Para muita gente é desnecessário estudar ou ler genealogia. Mas é importante que nós entendamos que a genealogia que traz uma lista de descendentes e, ao mesmo tempo, dependendo do contexto, de antecedentes, elas nos mostram, não é, a linhagem piedosa, por exemplo, que permaneceu fiel a Deus numa era cada vez mais corrupta, ou então também uma linhagem que não fora fiel a Deus. Não é? É importante a genealogia para nos mostrar, como eu já disse aos irmãos aqui, o gene, não é? Do comportamento. Há uma ciência que chama-se a herança autossômica recessiva. Essa ciência que é biológica, que é genética, que trata do DNA, do gene sanguíneo da gente, ela mostra que algumas enfermidades que são congênitas, enfermidade congênitas é adquirida no ventre materno ainda. Mas estudos já mostram também que a pessoa herda, às vezes, algum gene patológico. É um câncer, ou algum outro tipo de transtorno que fica latente até que algum elemento desencadeador faça aflorar a doença fisiológica ou o problema mental, bem como o comportamento das pessoas são passados. O comportamento das pessoas são passados de pai para filhos, daquele que o gene ele é mais dominante. Às vezes, o menino herda um gene da mãe, que é o gene dominante, ou do pai, que é o gene dominante. E é aquilo ali que aflora, é aquilo ali que se desencadeia. Por isso que é importante pensar em genealogia, né? Porque, veja só, às vezes a pessoa está herdando
uma situação que não é necessariamente dos pais, mas é dos avós, é dos bisavós, é dos tataravós, é de alguém lá atrás, da família, de um antecedente mais distante. É importante. No segmento evangélico, surgiu uma doutrina nos anos 90 sobre maldição hereditária. Lembram disso, né? Só que isso pode ser vinculado à maldição hereditária. Lembrando que maldição é tudo aquilo que contrasta com bênção. Há uma herança. Não é? Então, se se trata dessa herança autossômica recessiva, poderemos dizer que esse gene defeituoso seja algo assim realmente amaldiçoador, né? Porque o que não é bênção é maldição. O que não é bênção é maldição. Agora, o grande outro problema é que na teologia dessa maldição hereditária, as pessoas acreditam que a pessoa nascida de novo, ela continua debaixo dessa maldição, até que seja quebrada. Não sei que danada de cerimônia é essa, capaz de quebrar a maldição maior do que o novo nascimento. Não existe nada maior do que o novo nascimento para remover da pessoa tudo que ela herdou oriundo do pecado adâmico. Eu quero dizer com isso exatamente o que está escrito, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Onde é que está escrito isso? Me ajuda aí, você que está na live. Me ajuda aí nessa referência. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu me lembro de Romanos capítulo 8, que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando a pessoa se converte, ou nasce de novo, precisamente, porque eu já mostrei a diferença entre conversão e novo nascimento. Conversão é mudança. A pessoa fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, se prostituía, não se prostitui mais, roubava, não rouba mais, matava, não mata mais. Né? Mentia, não mente mais, era checheiro, não é mais. Era fofoqueiro, não é mais. Era ranzinza, não é mais. Era rancoroso, não é mais. Mudou. E se a gente for olhar direitinho, a gente precisa mudar muita coisa ainda, mesmo nascido de novo, né? Porém, o nascer de novo, que é um fenômeno espiritual, que é quando o Espírito Santo se une ao nosso espírito a partir de uma decisão da gente, de amar Jesus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, aí o Espírito Santo se une ao nosso espírito. Aí acontece o novo nascimento. Quando acontece essa fusão, João capítulo 14, verso 23, nós nos tornamos cidadãos dos céus, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos nova criatura. A partir deste momento, toda a maldição herdada lá, ainda no Éden, ela cai por terra. Cai por terra porque nós, a partir desse momento, unimos-nos a Jesus Cristo pelo seu sangue, que foi derramado por nós na cruz. Nos tornamos nova criatura. Alguém achou aí a referência? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, tudo, e tudo é tudo mesmo. Espiritualmente falando, tudo mesmo. E queira Deus que aconteça também em nosso corpo essa transformação. Não significa que aconteça plenamente no corpo ainda, mas que vai acontecer por conta da ressurreição. Porque este corpo, ele é corruptível e acabou. Ele vai para o pó. A maioria vai para o pó. Porque Paulo diz em outro momento, em 1 Coríntios 15, 52,
Vos digo mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos. Não é? Então nem todo mundo vai morrer. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não significa que quem não vai morrer por ocasião de estar vivo ante a volta de Jesus Cristo seja perfeito. O corpo não seja vulnerável, o corpo não seja falível, corruptível. Este corpo é corruptível. Por isso que acontece a senescência, o envelhecimento natural, e a salinidade, que é o envelhecimento patológico. E que pode, por conta de estar... isso é ciência, isso é uma comprovação divina, não é? Que o que possivelmente herdamos dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou dos nossos bisavós, ou dos nossos tataravós, pode estar em nós e algum elemento desencadeador fazer eclodir. Aí tem doenças, tem transtornos e comportamentos nossos. Por isso que é importante que nós, além de ler Bíblia, orar, buscar a Deus, busquemos conhecer a nós mesmos, para que, inclusive, nós nos saremos a partir de muita determinação da gente. Claro que focados no Senhor, unidos ao Senhor, que pode fazer com que isso que é latente nunca ecloda, nunca aflore, nunca se manifeste. E que, se porventura acontecer de se manifestar, temos a oração, temos a fé, temos o poder de Deus e tem a ciência que Deus criou para nos ajudar. Não despreze a ciência. Não, obviamente, não despreze a fé. A fé é tudo. Porque a fé sem a ciência é morta. A ciência sem a fé é morta. A fé sem obra é morta. A ciência que eu me refiro, amados, é exatamente essa ferramenta que Deus deixa para que nós vivamos bem. Não é? Vivamos bem. Aí você diz, é complicado, pastor, a ciência. Não, não é complicado. Veja só. O que eu estou falando de ciência é ingerir nutrientes. Isso é ciência. Quando você ingere alimentos saudáveis, isso é ciência. Aí você está cuidando da sua saúde. Quando você absorve alimentos não saudáveis, a probabilidade de você adoecer é maior. Essas comidas industrializadas, esses fast food, né? Essas coisas industrializadas, você está causando dano ao seu corpo. Quando você come frutas, legumes, tubérculos, e ainda tem um detalhe, com menos agrotóxico. O problema é que esses produtos, como é que chama mesmo? Esqueci agora, que não leva agrotóxicos. Me ajuda aí na live. Como é que chama o nome desses produtos que não levam agrotóxicos? São mais saudáveis, porém são muito caros, né? A palavra vem da mente e não está saindo pela boca, é só a graça. É porque o pastor está cansado, né? Poxa, está na mente, mas não quer sair. Só Jesus na causa. Me ajudem aí, vocês hoje na live estão me parados, né? Louvado seja o nome de Jesus. Poxa, o que eu estou interrompendo é que a palavra vem na mente e não estou conseguindo verbalizar ela. Os produtos que não levam agrotóxico. Eita, Jesus. Rapaz, a palavra está na mente e não estou conseguindo traduzir. E ninguém me ajuda na live. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Aí, quanto mais alimentos assim você come, melhor para a sua saúde. Né?
Melhor para você. Quanto menos você se mete em situações estressadoras, melhor para você. Porque quando você se envolve em situações estressantes, você libera cortisol para a corrente sanguínea e para eclodir uma doença psicossomática é muito grande. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, né? Vem um bocado de coisa que não presta. Obrigado, meu querido Alex da Bahia. Alimentos orgânicos. Obrigado, meu lindo. Obrigado, você salvou a live hoje. Tá faltando o versículo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Procura esse versículo aí, Alex da Bahia. Alex, né? Claro, bom é Alex da Bahia. Obrigado. Alimentos orgânicos. Eu via na mente e não saía. Valeu, Alex. Quanto mais... Só que esses alimentos são caros. São alimentos que não levam agrotóxicos, né? São caros. Porém, são saudáveis. Então, quanto mais você ingere coisas saudáveis, mais qualidade de vida física você tem. E mental, e emocional. E isso, irmãos, reverbera no espiritual. Isso reverbera no espiritual. Tanto um reverbera em um como no outro. Quando você está bem fisicamente, você mentalmente está bem, você espiritualmente está bem. Quando você está mal espiritualmente, você fica mal fisicamente, socialmente. Lembrando que estar bem espiritualmente é estar em comunhão com Deus. Só se encontra bem espiritualmente quem está em comunhão com Deus. Só se encontra bem espiritualmente, aleluia, quem está em comunhão com Deus. Não é porque a pessoa está numa festa, brincando, se divertindo, rindo, não é? Que a pessoa está bem. Pode estar feliz, mas não está bem. Espiritualmente, não. Um dia desse eu estava voltando do culto com uns colegas e a gente viu uma pessoa dançando tal, e bem animada numa festa lá. Aí o irmão, aí eu disse, não, mas ele está feliz. A pessoa está ali feliz, está ali feliz. Talvez esteja sob efeito psicotrópico, talvez esteja sob efeito de álcool, talvez esteja só dançando a dança, mas aquela pessoa ali estava feliz naquele momento dela. Isso não significa que ela estivesse bem ou que ela esteja bem, porque só está bem quem está em comunhão com Deus. Porque só o Senhor é quem preenche o vazio da alma. Só o Senhor quem preenche o vazio da alma. Só o Senhor que dá sentido à vida. Só a presença do Senhor que dá razão para viver. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Felicidade, alegria, causada por droga, causada por alcoolismo, causada por farra, por banho de piscina, banho de praia, por cinema, festa, parque, lelele, lalala. Isso é passageiro, isso é momentâneo. Só a presença do Senhor é real. E olhe que tem um bocado de crente que diz ter a presença de Deus e vive chorando pelos cantos das paredes, triste, abatido, meio que derrotado, meio que se sentindo derrotado. Tem um bocado de crente que tem tudo para ser feliz, porque tem Jesus. E vive abatido, cabisbaixo, triste. Ó vida, ó dia, ó. Tá só aquele filme de boneco de antigamente. Ixi, revelei a minha idade. Eu não tenho problema em revelar a minha idade. É 55 anos. Né? E com tudo para ser feliz. Você tem tudo, meu irmão, minha irmã, para ser feliz, porque você tem Jesus. Você tem Jesus, meu irmão. Você tem Jesus, minha irmã. Você tem tudo para ser feliz. Você não precisa de bens materiais, de momentos que a carne quer, que o mundo proporciona. Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa de mais ninguém para ser feliz. Porque você tem Jesus. Não estou dizendo que a solidão, a solitude seja coisa boa. Não é. Claro, Jesus fez a mulher para ser companheira do homem. O homem precisa de uma mulher, a mulher precisa de um homem. Mas é melhor estar só do que mal acompanhado, se for o caso. Você tem que ter um homem, você tem que ter uma mulher para ser feliz. Você tem Jesus. Agora, se você consegue encontrar uma mulher virtuosa, quem achará, hein? Um homem virtuoso, quem achará? Se você, glória a Deus, encontra alguém que seja alguém de Deus, alguém que entenda que a felicidade depende do outro,
e aplica-se ao outro, e vice-versa, a reciprocidade, como eu tenho pregado que casamento é união de almas. Se a reciprocidade, se ele faz você feliz, se ela faz você feliz, vocês são felizes, glória a Deus, isso é importante. Você que está em um casamento aí, cheio de problema, procure fazer o seu cônjuge feliz. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais amável, mais assistente, mais compreensível, mais perdoadora, e que haja reciprocidade da outra parte com você. Procurem ser felizes, procurem viver bem, mas, de fato, o que fará vocês bem é a presença de Jesus na vida de vocês em conjunto e em individual. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que genealogia tem pano para muita manga. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Tem gente dizendo aqui, Deus teve misericórdia de mim. Meu marido é um homem de Deus, temente a Deus. Olha que coisa bacana. Hã? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É isso que importa. Hã? Glória a Deus. Aí é importante estudar a genealogia por essas razões todas, porque a gente vai percebendo a linhagem, hã? Dos que viveram piedosamente. E a gente vai observar, amados, o quanto isso é importante para a gente entender lá na frente a história, hã? Que antecede a vinda de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? Pois bem, é importante ler essa genealogia. Aleluia. O que torna este capítulo 5 muito familiar é o fato de Enoque não ter morrido, porque Deus o tomou para si. Versículo de número 24. Em outro momento a gente volta a falar aqui desse capítulo 5 em genealogia. Não é? Louvado seja Deus. Enoque andou com Deus. Eu me alegrei quando li esse versículo mais uma vez, porque ele é uma evidência clara de que a igreja será arrebatada. Como disse Paulo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos ante o toque da última trombeta. Enoque anda com Deus, Enoque se distingue em piedade, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que viveu pela fé em Deus, confiando na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que procurou viver uma vida de santidade, andou nos caminhos do Senhor, manteve-se firme contra a impiedade da sua geração. Judas vai relatar nos seus escritos que ele foi um pregador da justiça, que denunciava o pecado de modo muito veemente, não é? Denunciava o modo ímpio da sua geração. Ele é tido como pregador da justiça. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí Deus o toma para si. Enoque figura a igreja militante. Enoque figura a igreja militante. A igreja que precisa denunciar o pecado. A igreja que precisa se esforçar em santidade. A igreja que precisa
se diferenciar dessa geração ímpia e corrupta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vai ser essa igreja que o Senhor vai arrebatar. Enoque, ele não morre. Enoque não morre. Isso já é um prenúncio do que está para acontecer, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 em diante. Louvado seja Deus. E é pensando nisso que nós devemos nos esforçar para viver uma vida agradável a Deus. Quero terminar essa minha fala de hoje, desta abordagem, dizendo a você: se esforce para viver uma vida agradável a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse esforço de viver uma vida agradável a Deus, você estará removendo de você tudo que atrai maldição, condenação e possessão maligna. Você estará contribuindo para que espiritualmente males que estão latentes não se desencadeiem. É importante pensar nisso. Você estará em comunhão com Deus. Porque o que é importante para nós, amados, é estar em comunhão com Deus. Procure estar em comunhão com Deus, bênção. Procure estar em comunhão com Deus. Comunhão com Deus é tudo. Comunhão com Deus é santificação. Não há santificação, não há comunhão com Deus sem santificação. Procure se santificar. Amém? Que esta fala mexa, impacte com a tua vida como mexe e impacta com a minha. Se isto acontece, o que você está ouvindo é mais do que a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Se isto acontecer, é porque você estará ouvindo a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia.